Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 835 a 842, do capítulo 10, Lei de Liberdade. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Liberdade de Consciência. Pergunta de Kardec, número 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Resposta dos Espíritos. A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Pergunta de Kardec, número 836. Tem o homem direito de pôr embaraço à liberdade de consciência? Resposta dos Espíritos. Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar, por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Pergunta de Kardec, número 837. Que é o que resulta dos embaraços, que se oponham à liberdade de consciência? Resposta dos Espíritos. Constranger os homens, a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, faz-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Pergunta de Kardec, número 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Resposta dos Espíritos. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Pergunta de Kardec, número 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro, que não pensa como ele? Resposta dos Espíritos. Isso é faltar com a caridade, e atentar contra a liberdade de pensamento. Pergunta de Kardec, número 840. Será atentar contra a liberdade de consciência, obstruir crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Resposta dos Espíritos. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Nota de Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Pergunta de Kardec, número 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade, os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Resposta dos Espíritos.
Certamente que podeis e até deveis, mas, ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Pergunta de Kardec, número 842. Por que indícios se poderá reconhecer, entre todas as doutrinas, que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta dos Espíritos: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza, e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa, e perniciosa. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Livre-arbítrio. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.